insatisfação, angústia, não realização pessoal e profissional. Foram essas características que fez com que eu quisesse mudar de profissão e acredito que muitos de vocês estão passando pela mesma situação. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Clau Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mudança profissional. O que eu venho observando é que nos últimos anos, nós da geração milênio estamos sofrendo bastante com essa questão de estabilidade profissional, de se sentir realizado pessoalmente e profissionalmente. Nós ficamos ali como uma geração que está tentando se encontrar. E o que acontece com a gente da geração milênio é que pegamos um pouco da característica da geração passada, pois eles acreditavam que precisavam ter uma profissão, se estabelecer ali dentro da empresa, ir subindo e crescendo de cargo, porque isso para eles é uma estabilidade financeira, né, uma estabilidade de vida. Mas também nós pegamos um pouco da característica da geração Z, onde eles são mais voltados aí para a tecnologia, eles não se conformam em ficar muito tempo numa certa área, numa empresa por muito tempo. Nós temos essas duas características, nós ficamos ali no meio, e isso gera muita angústia, muita frustração, pessoas ansiosas, depressivas. Nós também somos uma geração que pegou uma situação muito complicada politicamente no nosso país e também sofremos com a pandemia que foi avassaladora. E isso interferiu no nosso desenvolvimento profissional, porque nós somos uma geração onde muitas pessoas conseguiram entrar para a universidade através de programas de bolsas de estudo, né? Eu sou uma pessoa que usufruí do ProUni para poder me formar. Então, quando isso aconteceu, de ter muitas pessoas formadas, o mercado não estava preparado para receber essas quantidades de pessoas formadas. Então, houve uma demanda grande para pouca oferta. E vocês devem estar se perguntando em que eu me formei, né? Eu sou formada em Educação Física e eu confesso que eu tive muita dificuldade para escolher que profissão que eu ia seguir. Porque eu gostava de tudo um pouco, eu era muito boa na área de humanas, de artes e amava esportes. Eu me considero uma pessoa que eu gostava de tudo e que eu era muito boa em tudo, porque eu me dedicava, eu queria muito estudar, eu era muito curiosa. Isso foi instigado pela minha mãe, que falava que eu precisava estudar para ser alguém na vida, para ter uma vida melhor do que a gente tinha quando eu era criança, adolescente, né? Então, na minha cabeça, eu precisava sempre estar ali focada, estudando e tal. E aí eu tinha dúvidas entre jornalismo, publicidade, arquitetura e educação física. Mas eu vou confessar para vocês que a minha paixão sempre foi cantar. Mas aquela mentalidade que eu tinha, que meus pais falavam que pobre não tem como, tinha como estudar algo assim, porque parecia muito distante da nossa realidade. Enfim, quando chegou na época, né, de decidir, eu ganhei a bolsa pelo ProUni e eu fui estudar marketing, porque era uma faculdade que era tecnóloga, 2 anos, e eu precisava de algo que me desse dinheiro rápido, que eu pudesse entrar numa empresa e ganhar dinheiro rápido. Só que não era a minha paixão. Ela fazia parte da publicidade, que é algo que eu gostava, mas não era algo que eu tinha paixão em fazer, era mais pensando mesmo em ganhar dinheiro. E eu comecei essa faculdade, eu fiz meio semestre e eu não conseguia me encontrar, era uma faculdade muito longe, e aí eu tranquei. Eu pensei, não, eu vou estudar para tentar entrar numa universidade pública para estudar educação física. E aí fiz um cursinho, 6 meses, mas como eu estava com muita pressa, eu não tive paciência de ficar em cursinho para tentar bolsa, eu fui e tentei o ProUni de novo e deu certo, e aí eu estudei educação física. E assim, eu confesso que é um curso que eu sempre amei, é uma área que eu sempre gostei e eu me identifico muito até hoje. Eu gosto, a minha ideia era trabalhar ajudando ali na promoção da saúde, né, na prevenção da saúde. Logo no segundo ano da faculdade já comecei a estagiar, fui para a área de ginástica laboral e depois eu entrei no SESC, que é uma instituição muito boa na área de educação física, e ali eu conheci várias áreas e eu pude atuar em várias áreas. Então, eu me formei uma profissional completa, onde eu consigo dar aula de tudo o que eu quiser. O maior problema foi que depois que eu me formei, eu só trabalhei em lugares onde era muito desvalorizada, o salário é muito baixo. O pessoal que é da área de educação física sabe que nós temos muita dificuldade em ter um piso salarial valorizado,
Para quem quer ganhar bem na nossa área, precisa pegar muito personal. E personal nunca foi uma característica minha. Eu sempre quis trabalhar com a área da saúde ali, mais científica, também gostava da parte científica, com esportes. Eu não gostava muito dessa questão de ficar ali dentro da academia o dia inteiro. Aqui eu fui para a área de natação e aí eu tinha alguns probleminhas de saúde física, né, articular. Para que eu não me desgastasse tanto fisicamente, eu fui para a área de pilates. Por quê? É a área que a gente visa mais saúde, de cuidado, de reabilitação também, um pouco dessa reabilitação que a gente tem na fisioterapia, mas voltado para condicionamento físico. E eu me apaixonei por Pilates, eu gosto muito até hoje, e a minha ideia era, eu vou ter um negócio na minha área. Eu vou abrir um estúdio de Pilates e vou trabalhar com isso. Vou dar cursos, vou dar palestras e tal. Eu tinha tudo isso na minha mente, eu ia entrar pro mestrado, ia estudar e ficar ali na minha área, sabe? O que acontece é que algumas coisas começaram a me incomodar, porque eu comecei a ficar muito tempo trabalhando para as outras pessoas e eu não queria isso, eu não conseguia juntar uma certa quantidade de dinheiro que eu precisava para poder dar início na abertura do meu estúdio. E aí quando eu tive essa ideia foi no início da pandemia. E aí eu me vi ali, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E meu marido estava estudando sobre marketing digital. E ele falou assim, vamos fazer um projeto na sua área, a gente faz um curso, você começa a divulgar, né, online e tal. Só que eu gostei da ideia, só que eu não conseguia entender muito bem como funcionava esse mundo do marketing. E aí eu comecei a estudar também, só que era muita informação de um lado para o outro, a gente pegava muita coisa na internet, no YouTube, e era muita informação e ao mesmo tempo não fazia conexão com nada. E aí a gente começou a tentar investir nisso, né? Pensar, vamos tentar primeiro vender infoprodutos, né? Ver como é que funciona e tal. E a gente foi se iludindo com isso, né? De que seria fácil, ela só ia pegar ali, me afiliar os produtos e vender. Só que não é muito bem assim. Muitas pessoas que entram para o marketing digital, eles te mostram que é um mundo fácil, que você vai ganhar dinheiro fácil, você se ilude muito. Só que por trás disso tem muito estudo, tem muita aplicação de métodos para você ver qual que vai funcionar melhor. Só que tudo isso não me preenchia, porque eu tinha na minha cabeça ali tudo já certinho o que eu ia fazer na minha área, né? E aí tentar mudar foi um pouco difícil para mim, porque na minha cabeça eu queria ser empreendedora, mas eu ainda tinha um pouco daquela mentalidade de ter estabilidade. E eu não estava conseguindo me entender mais. Eu fui ficando muito confusa. Eu tinha por volta de uns 26, 27 anos. E eu comecei essa coisa. Eu falei assim, acho que não é mais isso que eu quero mudar, não é isso, quero fazer outra coisa. E aí quando teve aquele boom, né, de muita gente fazendo coisa na internet com relação a maquiagem, a cabelo, eu tenho cabelo cacheado, então eu queria fazer conteúdos para isso também. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita insegurança, sempre fui uma pessoa muito introvertida e também com muita baixa autoestima. Isso me atrapalhou um pouco na minha vida, assim, sabe? E eu tô lidando hoje com isso, aprendendo a lidar com isso, sabe? De me aceitar como eu sou. Então o que aconteceu, gente? Voltando aqui, né? Eu não conseguia mais querer dar aula. Eu ainda fiz uns projetos para dar aula no condomínio que eu morava, para poder atender online, montar treinos. Só que eu não conseguia atrair clientes que quisessem fazer de verdade, que quisessem pagar o valor que eu estava cobrando. E olha que eu nem cobrava muito caro, acima do mercado, sabe? Era algo abaixo do mercado. Mas provavelmente a minha mentalidade não conseguia fazer eu atrair os clientes que eu queria, né? Para fazer aquilo funcionar. E eu fui desanimando demais. Eu falei, poxa vida, eu acho que não é mais isso que Deus quer pra mim. E eu comecei a pedir pra Deus mostrar caminho, o que Ele queria que eu fizesse. E fui ficando muito confusa. Porque eu comecei a achar que Deus queria que eu falasse sobre Ele. E eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? E eu fui fui procrastinando, porque eu não conseguia decidir. Sabe quanto tempo eu fiquei nisso? Gente, são muitos anos. Tipo, hoje eu já tô com 31. Então, 2007 até hoje são 4 anos, né? Desde a época da pandemia. Mas, dentro disso, eu vim estudando o marketing. E também eu continuava dando algumas aulas esporádicas. Tinha alguns alunos, eu aceitei dar aula de personal, mesmo não querendo. Mas, hoje,
eu decidi que eu quero ficar no marketing digital. Porque é algo que eu consegui ver, que eu consigo mudar a minha história de vida, que eu consigo mudar a história de vida da minha família. Hoje eu consigo entender como que funciona, como que eu posso colocar em prática tudo que eu aprendi no marketing e todos os conhecimentos que eu tenho profissionalmente e também de vida pessoal, espiritual. Então a minha ideia é de ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação ou que já passaram. Eu não preciso descartar os conhecimentos que eu tenho da área da saúde. Eu sempre gostei muito da parte holística, né, de autocura, espiritualidade. Então eu posso juntar tudo isso que eu tenho de conhecimento, de tudo isso que eu já usei em próprio benefício meu. Então eu não preciso descartar porque eu tô entrando na área do marketing, mas eu quero fazer o marketing dar certo. Eu não consigo mais voltar a dar aulas. Eu já tentei fazer isso, há pouco tempo eu tentei, mas é algo que está dentro de mim, eu sinto um vazio muito grande, eu sinto angústia, eu não quero mais ir. Então quando a gente está assim, a gente precisa se respeitar, precisa parar para ouvir a voz interior que está ali falando com a gente, como Deus está falando conosco, para poder entender qual é o caminho que eu quero ir, para onde que eu quero ir. Não estou falando para você fazer o que eu fiz, não estou falando para você largar o seu emprego no nada e começar outra coisa, porque precisa de um planejamento para isso, você precisa saber o que você quer fazer. Se você, dentro da sua área, às vezes você pode seguir um outro caminho, uma outra ramificação que você se identifique. Basta você ter uma visão mais ampla. Agora, nesse momento, eu estou buscando me autoconhecer, conhecer quem realmente a Claudiana quer ser, colocar ali a minha essência para viver, né? Não me apagar mais, porque a minha insatisfação também foi financeira. Eu ganhava muito pouco e eu ficava pensando como que uma pessoa que se formou, fez pós-graduação, fez cursos caros, tem uma bagagem muito boa de autoconhecimento, porque eu trabalhei 10 anos dentro da minha área. Uma pessoa que tem tudo isso, não conseguir ganhar um salário mais que R$2.000, R$3.000, era algo que me frustrava demais, eu ficava indignada. E aí o que acontecia comigo? Eu só reclamava, eu reclamava muito dessa situação, eu só focava no problema, eu não conseguia enxergar solução. E quando a gente está nessa situação, a gente fica muito cego. Então a gente precisa parar, acalmar, refletir, anotar, escrever até você conseguir enxergar onde é que está o problema. O que eu preciso fazer para mudar essa minha situação de vida? O que condiz com o que eu sou de verdade, a minha essência? Buscar sempre o autoconhecimento, se estar sempre conectado a Deus, porque Ele sempre vai mostrar o caminho. Qual o caminho que eu devo seguir? Se você quer mudar de carreira, o que eu te dou de dica é se planeje, porque eu não tive esse planejamento. Eu quis largar, porque infelizmente a minha profissão não me dava essa possibilidade de eu ter um montante ali guardado, né, que é o essencial, que é necessário. E eu fui com a cara e a coragem, eu larguei, deixei tudo pro meu marido tomar conta sozinho, então a gente acabou se apertando muito financeiramente, a gente tá tentando sair de uma situação financeira difícil, mas o que está acontecendo comigo hoje é que eu estou me sentindo em paz pela minha decisão, porque eu não estava conseguindo decidir, sempre fui uma pessoa muito indecisa, então isso me gerou muita angústia, muito sofrimento, eu tive muita depressão, ansiedade, e foram muitas orações pedindo entendimento para Deus. E aí eu entendi a situação quando eu me desfiz de mim. Quando eu falei, Senhor, não é mais a minha vontade, mas passa a vontade do Senhor na minha vida. E aí as coisas começaram a melhorar. Meu entendimento começou a florar. Porque tudo eu ficava voltada para mim. Tipo, tudo eu era o centro de todo o problema, só eu sofria, só eu tinha dificuldade, só eu não avanço. E aí quando você sai um pouco do seu ego, né, baixa um pouco ali o seu ego e começa a deixar que Deus responda o que você está perguntando, aí você consegue entender. E ter essa humildade, né, de você parar e pedir, Deus faça a sua vontade, a sua vida muda. Muda muito, gente. Então, o que eu desejo é que você que está passando por essa mesma situação é que tenha paciência, discernimento, ore muito e se planeje, se organize. Agora, se você quer continuar na sua área porque você acredita que pode dar certo,
seja perseverante, não desista, não fique reclamando, não baixe a guarda, sabe? Mas avance. Você é que pode mudar a sua situação de vida. Deus te direciona, mas só vai acontecer quando você der o primeiro passo, entendeu? Então é isso, gente. Eu agradeço por quem ficou até aqui. Quem puder se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixe o seu comentário que eu gosto de ver quem comentou, a gente poder conversar, bater um papo. E quem quiser, eu estou aqui para ajudar. E é isso, viu, gente? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!